Bom dia, gente. Começando aqui mais um nosso No Fio do Bigode. Esperando o pessoal entrar. Vendo aqui a Letícia, Apolinário, Lari, Domingos, Eliene, Solange. Tudo bem, Jonas? Como é que tá? Então, gente, hoje eu tinha uma live com o Dr. Sebastião. O Dr. Sebastião lá de Goiás. Só que eu já tinha preparado, inclusive, um monte de pergunta legal para ele a respeito. Ele é avicultor. Então, eu tinha preparado um monte de pergunta para ele legal a respeito do contrato de integração, como são os ciclos da produção dele, da pecuária dele lá do aviário. Mas ele teve um imprevisto na fazenda e ele não pôde comparecer. E imprevisto é o que a gente mais sabe que acontece no agro, né? Pode ser desde a chuva, enfim, queda de energia, internet também, que é um pouquinho dificultosa. Então, ele me mandou uma mensagem hoje e falou que não vai poder, ontem na verdade, falou que não vai poder participar, infelizmente. Mas já vou deixar o recado aqui, viu, doutor Sebastião? A gente vai remarcar a live, eu já vou aproveitar as perguntas que eu tenho para fazer e, inclusive, são muitas dúvidas que eu tenho a respeito disso. Bom dia, Giovana, como é que você tá? Bom, gente, aproveitando esse período que eu vou estar aqui com vocês, eu queria tratar de um assunto de, inclusive foi até o destino, parece, porque eu recebi uma pergunta ontem no meu direct. Não foi bem uma pergunta, foi um apontamento de acordo com a pessoa que me mandou. E ela me falou: olha, é fácil para vocês advogarem no agro, vocês têm site, vocês são especializados, enfim, vocês já estão no assunto. E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito disso hoje, que vai ser um bate-papo até bem legal para quem está começando. Bem, gente, alguém aqui, eu já vou fazer a pergunta aqui esperando a resposta de vocês no chat, tá bom? Alguém aqui acha imprescindível ter um site para advogar? Vamos fazer a pergunta de outra forma. Alguém aqui não tem site? Tem um pequeno delay, então eu até acabo tendo que esperar para poder ler as respostas de vocês. Mas bem, gente, o site não é uma coisa primordial. Claro que se você tiver, é bom. Você consegue publicar artigos, você consegue ser encontrado, a pessoa pesquisa sobre o seu nome, enfim, algumas coisas. O pessoal está respondendo aqui, ó, o Domingos falando que não tem, a Stephanie falando que não tem, o Pedro falando que não tem. E isso é uma coisa legal. O site não é imprescindível para se advogar, gente. O Denis falou que tem, mas não usa muito. Aqui no escritório nós temos também. E para ser sincero, eu acho que os nossos clientes nem sabem que nós temos site. Dificilmente eu acho que eles já entraram no nosso site. Lá tem, enfim, visão, valores, aquele negócio. Tem questão de artigos também, que aqui o pessoal do escritório publica, na maioria das vezes eu e a Lohane. Mas ele não é imprescindível. E quando a gente fala disso, olha, para vocês é fácil, você tem site. Bom dia, doutora Adriana, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Maísa. Hoje a família Áurida está em peso aqui. Mas voltando ao assunto. Quando a gente pega e fala, olha, para você é fácil, você tem site, você tem especialização, você está mais, na verdade, com uma barreira mental do que com um problema. O site não é imprescindível. E, inclusive, o doutor Adriano está falando aqui que tem, mas não usa e não é de publicar muito. E na verdade é isso. Você está com uma barreira mental que não quer te fazer progredir. Talvez o site em si ele não traga tanta visibilidade. É muito mais difícil a pessoa te encontrar na internet do que no Instagram, por exemplo, para ler um pouquinho e conhecer um pouquinho do seu dia a dia. Então era sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. E até uma coisa legal, quando ele falou assim, olha, para você é fácil, você tem site. Eu me recordei de quando eu fechei meu primeiro cliente, meu celular era de crédito. Não sei, o pessoal hoje em dia, bom dia Daiane, tudo bem? O pessoal hoje em dia nem deve saber mais o que é celular de crédito, né? Mas antigamente, uns 5, 6, 7 anos atrás, era muito comum se ter celular de crédito. E o celular de crédito era uma coisa muito complicada, gente, porque assim, você colocava ali R$ 15 e ligava para a pessoa, passava um minuto no interior urbano, acabava o crédito. E quando a pessoa me falou, olha, eu não tenho um site, eu pensei, caramba, eu tinha um celular de crédito. A gente usava aquele negócio do SMS, né? Você mandava um e ficava com aquilo o resto do dia todo. Mas o ponto que eu queria chegar é, gente, será que o site é imprescindível? Claro que se você tem a oportunidade de ter, tem a disponibilidade de publicar artigos no site, isso certamente vai facilitar, vai trazer mais visibilidade, vai fazer você aparecer com seus artigos publicados, que é o grande gap,
vai fazer com que as pessoas conheçam as áreas que tem no seu escritório. Mas isso não é imprescindível, não. Tanto é que, como a gente viu, que a maioria das pessoas tem e são advogados de sucesso, que eu sei, o doutor Adriano e mais uma série de pessoas, e eles não usam o site. Porque ele realmente não é imprescindível. E ele é, como eu disse, é muito mais difícil hoje você ser encontrado na internet, competindo com 1 milhão de advogados, né, que nós somos hoje, do que no Instagram. Na internet que eu digo, na pesquisa do Google lá que a gente pergunta, né, que a gente faz, olha, advogado, direito agrário, Patos de Minas, ou São Paulo, ou o que quer que as pessoas têm buscado na região de vocês. Então eu gostaria de trazer essa reflexão. Não, a gente não pode ficar sendo o coitado, a gente não pode ficar buscando assim, olha, para ele é mais fácil. Olha, gente, eu acredito que todo mundo tem suas dificuldades, cada região, inclusive no agronegócio, a gente sabe que ela tem as suas dificuldades, assim como todos os advogados. É importante que a gente não deixe isso nos limitar. E bem, gente, hoje eu queria fazer uma live mais descontraída. Então, eu fiz uma introdução sobre o tema aqui, contei minha história do celular de crédito. E agora eu vou convidar alguns de vocês, como eu fiz em algumas lives passadas, para a gente discutir esse tema. Que eu acho que todo mundo aqui vai ter muita coisa para contribuir. Ali a Giovana também falando que não tem site. E eu vou chamar alguém aqui. E aqui é no sorteio, viu, gente? Ó, achei uma pessoa bem legal aqui. Vou até fazer um reencontro aqui com ela. Quer ver? Vamos lá, Daiane. Eu e a Daiane aqui faz alguns dias falando sobre rastreabilidade. Daiane que planta amora, planta coco. Acabei de chamar ela aqui na surpresa. Não vale dizer não, hein, Daiane? Quanto ela aceita aqui. Gente, a questão do site, eu estava falando, inclusive um cliente meu me ligou uma vez e falou, olha, descobri que vocês têm um site. Achei muito engraçado ele falar isso. E a partir do momento que a gente viu que o site, inclusive, não dava tanto resultado, a gente começou a priorizar outros meios. Então, assim, hoje a gente quase não publica no site, até um erro nosso, a gente deveria publicar, mas não é uma coisa tão excepcional assim ter um site. Tô chamando a Daiane, que eu tô aguardando ela aceitar. Bom, gente, eu acho que a Daiane não quis falar comigo. Vou chamar outra pessoa. Daiane não está conseguindo participar, acho que ela está sem internet. Deixa eu chamar outra pessoa. Ah, aqui tem um cara legal, ó. Não estou conseguindo chamar ele, não sei por quê. Daiane já achei que. Bom, gente, acabei de chamar a Maísa aqui para conversar com a gente, estou aguardando. Não é possível que eu vou levar o segundo não de hoje, porque a Daiane não se recusou, a Maísa entrou. Bom dia, Oi, Maísa. Luiz! Bom dia! Não tem como falar de site sem falar de LGPD, né? Eu tive perdida ali Eu não tive como te recusar. e eu gosto de chamar ela no pulo, assim. Se eu for convidar, eu sei que você vai ficar me enrolando, então eu vou te chamar no pulo. Ó, tá vendo? Tô com um ponto aí na aba, daí nem eu recusei. Não recusou. A Daiane, ô Daiane, você vai lá pro fim da fila, viu? Deixou a gente aqui. Vai. Mas, Maísa, eu queria te perguntar, inclusive, o que que você acha a respeito de site? E eu vou começar com uma pergunta até mais interessante. Você já entrou em algum site de escritório de advocacia? Bem, muito pouco, Luiz. Eu Sim, você já. entrei dias, mas não para procurar advocacia. Foi tipo quando você vai procurar um assunto e às vezes direciona, né? Por exemplo, LGPD, né? Às vezes quando eu estou estudando ou procurando alguma coisa sobre a LGPD, aí às vezes direciona para algum site, mas é realmente só para a gente ver lá nome, às vezes não tem o conteúdo que a gente quer, né? Então, eu não acho assim que seja tão Imprescindível, né? eu acho que hoje muito o Instagram, né, Luiz? Tudo que a gente quer olhar, desde o direito até uma comida que a gente quer pedir, alguma referência que você fala, a gente corre e olha no Instagram, né? Não, Então, e até porque o Instagram é uma coisa muito mais interativa.
No site, quando a gente entra, você vê lá a foto dos advogados, todo mundo de terno virado de lado, assim, né? Super chique, Sim, naquelas foto mesas de típica, mármore. né? E você olha Os e livros você atrás. os vidros atrás, alguns certificados cursos internacionais, esse tipo de coisa. Isso não é o tipo de coisa que talvez o cliente queira ver. Por exemplo, você faz pós-graduação, eu faço pós-graduação, e eu nunca tive um cliente que chegou para mim e falou: Luiz, mas você é pós-graduado? Não é tão interessante saber isso, né? Quer saber se você sabe fazer, sabe entregar. Exatamente. O que você faz, né? Como, por exemplo, a Maísa. A Maísa trabalha com LGPD. Então, eles não vão perguntar se ela tem uma pós-graduação em LGPD. Eles vão falar: olha, você consegue arrumar meu DPO? É Isso uma, aí. uma... E você não precisa de um site, né, Maísa? Não, o Instagram já demanda muito trabalho, né? Por enquanto, o site vai ficar no stand-by. Não, isso sem dúvida. E olha, a Giovana falando aqui, que você publicando livros, fotos de viagens internacionais. Não tem problema não, Daiane, eu tô brincando, pode cuidar da sua filha. A Ana Maria tá perguntando aqui, ó, se ela faz um Instagram específico para o trabalho ou seria melhor que um site. Olha, Ana, né? Ana, eu diria inclusive que você deveria pegar o seu Instagram pessoal e transformar ele em um Instagram profissional e publicar algumas coisas pessoais também. As pessoas continuam querendo saber um pouquinho quem é aquele profissional, né, Maísa? A Maísa teve essa experiência recentemente, ela mudou o pessoal dela para o profissional. Vou até deixar ela te contar como foi, Ana. É, até isso eu peguei o aprendizado foi na Abrada, né, Luiz? Que foi, assim, muito rico de ter essa visão de hoje entender que às vezes vejo ainda, perfis, por exemplo, só do escritório, né, com postagens só profissionais. Hoje eu já tenho outro olhar, que daí eu entro naquele perfil e falo, mas quem tá me falando isso? A gente não lê, a gente não tem o mesmo interesse de quando você vê um perfil que é pessoal junto com o profissional, que você vê que é uma pessoas conectam com pessoas, né? Então, você saber que aquela pessoa, além do profissional, dela te passar um conteúdo de valor de determinado assunto, você vê ela tendo atos cotidianos que aproximam da gente, né, Luiz? Às vezes uma viagem, às vezes ali tomando um café, a indicação de um livro, de um restaurante. Então, eu acho que isso é muito legal, porque aproxima mais e desperta mais interesse, né? E é sempre importante, isso que a Maísa está falando, eu acho muito legal. E se a gente for ver, quem já faz isso há muito tempo, por exemplo, você não. Pessoas se conectam com pessoas, como a Maísa disse. Isso aí é incontroverso, eu acho que todo mundo. Ninguém gosta de entrar em página de empresa e ficar lá vendo assim, bom dia da mulher, dia de Natal, dia de É, X, Y, que são aquelas publicações institucionais. O que as pessoas gostam, por exemplo, a Anitta. A pessoa não se conecta com a Skull Beats, ela se conecta com a Anitta. Então, se você entrar no Instagram exatamente. da Skull Beats, vai ter a Anitta. E assim como no da Anitta, vai ter a Skull Beats. E olha que coisa boba. É uma vitrine, né? É uma vitrine. Uma vitrine que tem uma pessoa por trás, né? Uma pessoa que nós queremos saber o que ela está fazendo. Sim, o que ela gosta, o que ela tá fazendo, o que é que ela tem para me falar. E hoje, Luiz, depois de ter aprendido isso do Instagram pessoal com o profissional, nossa, eu fico sempre reparando, às vezes, quando eu entro no Instagram só profissional, de um escritório, por exemplo, que é o nosso nicho, parece que a gente não tem curiosidade nem de ler mais as publicações, porque eu já olho e olho assim, mas quem tá me falando isso? Eu já vou lá na bio e tento, mas quem que é que tá me falando? Quem que é essa pessoa? Onde fica esse escritório? E hoje a gente vê como a gente está num mercado muito digital, cada vez mais, como é importante essa vitrine estar adequada com o que a gente quer passar, né? E fora que quando a gente entra em site ou Instagram de escritório, a gente tem sempre uma visão muito institucional. Então você não vai ver um conteúdo, por exemplo, como o seu, falando assim, olha, na LGPD você precisa disso, 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 aquilo. Ele vai falar assim, olha, de acordo com o artigo tal da nova lei da LGPD, os requisitos para tal são X, Y, Z. É uma formalidade que eu acho que os tempos digitais, eles não têm mais como que eu posso dizer, essa eles não geram mais esse engajamento, se é que geraram algum dia, né? Então, assim, hoje ficou claro que a parte chata
é totalmente dispensável, né? Assim, a parte, sabe, assim, essa parte técnica dá pra gente falar de um jeito mais leve e que aproxime com a realidade das pessoas que às vezes não estão no mesmo nicho que a gente, né, Luiz? E isso aí é uma coisa que advogado, não sei se é só advogado, tem dificuldade de entender. Eles querem mostrar que sabem com conceitos técnicos e isso pode gerar uma insegurança no cliente. Um exemplo que eu gosto de citar sempre é, por exemplo, se o eletricista vai na sua casa, você não quer saber se ele vai pegar o reator e ligar no fio que vai ligar no interruptor, você quer que ele arruma. E eu Porque eles entendo. pegam o conserto, né? Exatamente, você só quer o resultado. Você quer ó, que a luz ligue, ou que a tomada funcione para você ligar seu notebook, esse tipo de coisa. E eu acredito que o serviço jurídico, ele tem que ser dessa forma. Claro que você tem que explicar para ele como se dá o trâmite, não que você tem que omitir isso, mas de forma simples. Sim, eu não é puxando saco nem nada, não, Luiz. Todo mundo que estiver assistindo pode conferir que eu tô falando a verdade. Eu me inspiro muito no seu Instagram e da Lohane, porque eu acho que vocês falam uma coisa difícil, ou às vezes uma coisa que não é do meu conhecimento, de uma maneira leve. Você fala contando historinha, às vezes fala fazendo uma brincadeira. A Lohane às vezes fala em forma de pergunta e resposta. Então eu acho assim que fica muito mais gostoso e mais chamativo para quem está lendo, né? Tô aprendendo Ah, ainda, tô tentando ir por esse caminho. Não é fácil, mas muito divertido obrigado, demais. mas fico muito feliz de você falar isso, porque dá um trabalho produzir conteúdo, e você sabe como que dá, Nossa, né? Quando a gente muito olha trabalho. e quando eu chego num perfil, e é um perfil bem feito, claro que tem aqueles posts que são assim, olha, o artigo tal fala isso e isso. Os requisitos, né, como o advogado gosta de dizer, um, dois e três para X, Y, Z são esses. Mas quando você pega um perfil que você vê uma quantidade grande de conteúdos, e que são conteúdos trabalhados, como você disse, conteúdos que a gente quer aproximar da pessoa, explicar para ela o que você está falando de uma forma que faça sentido, a gente vê o trabalho que dá. Sim, é muito trabalhoso, mas aí meio que a gente vê o retorno, né, Luiz? Porque é igual, o dia que você foi contando a história da situação, é muito mais fácil para gente que não entende nada se ver naquela situação, entender onde que vai aplicar no dia a dia, né? Essa semana achei muito legal que a Lohan postou sobre férias, uma foto assim bem de férias. Ah, Dos eu acho dias úteis, né? fantástico. Eu acho que fica bem, uma linguagem bem Instagram mesmo, né? Porque eu acho que o Instagram, a gente não precisa ser tão informal, igual você falou, de ficar citando artigos, citando esse monte de coisa, porque às vezes, claro que vai ter, né, os advogados que vão entender aquilo ali que estão lendo, mas também vai ter um monte de gente que não está interessado na lei, nem no artigo. Ela quer saber em que isso muda na vida dela, né? Isso, e é sempre um conteúdo informativo, né? E se ele não é compreensível, ele não informa ninguém. Então é sempre esse o intuito. Eu até achei legal um negócio que o Salmo falou aqui, mas ele falou assim, ó, o site é apenas informativo, hoje os clientes querem interação, ver o que o advogado faz no dia a dia. Eu concordo 100% com o que você está dizendo, Salmo. A Maísa também, pelo que ela falou aqui. Concordo super. E site dá um trabalho, gente. Para quem, quando a pessoa me falou assim, ah, mas eu não tenho site, eu falei, meu filho, você não sabe a vantagem que você tem, porque quem mexe no WordPress e mexe no Instagram vê a tristeza que é mexer naquilo, é um monte de código com barra e Y e nossa senhora. Mas, Maisinha, muito obrigado por aceitar esse convite de supetão aqui e Obrigada, por eu. contribuir um pouquinho com a gente. Feliz Um Natal para beijo você, não pra te todo dei, não te mundo. Feliz encontrei. ano novo. Feliz ano novo, até a próxima, até breve. Um beijo, obrigada. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, como a Maísa falou aqui com a gente, não é imprescindível que a gente tenha site, e eu concordo com ela em 100%, e até porque hoje a gente expor o nosso conteúdo, expor o nosso conhecimento ficou muito mais simples e barato. Com um celular você consegue hoje fazer history, postar esse tipo de coisa, e isso gera uma relação e gera resultado para a nossa advocacia. Hoje, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, eu tenho dificuldade, inclusive, de, de ver como advogar sem o uso das redes sociais. Não que você vai ferir o código de ética, muito longe disso. Tem como a gente fazer um conteúdo informativo e legal, como a Maísa disse, mostrando por meio de histórias, mostrando como se daria de forma didática aquela situação para que as pessoas compreendam. Gente, quando a gente faz isso, a gente não está cerceando nada, a gente está mostrando para a pessoa que talvez ela tenha um direito que ela nem sabe que existe.
E quando a gente está falando de agronegócio, é uma coisa um pouco mais, não diria complicada, mas ela é diferente. E quando eu digo que ela é diferente, é porque o mundo do agro, ele é imerso em um universo com peculiaridades. Então, não é como, por exemplo, o direito do consumidor, que todo mundo está cansado de saber, não que saiba de tudo, claro, mas ele é um negócio muito mais acessível do que, por exemplo, uma CPR, uma holding. Então, a gente está imerso numa realidade um pouquinho diferente e a gente precisa saber conversar com esse público, contar para ele para que um advogado serve nesse mundo do agronegócio. E talvez esse veículo não seja o site. Então, quando alguém me fala, mas eu não tenho site, e enfim, talvez você esteja no caminho certo, pelo incrível que pareça. Não que você vir a ter lá na frente não vai te ajudar, claro que vai. Mas não é imprescindível para você começar. Vou chamar mais alguém para a gente conversar aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Olha, tem a Ana. A Ana perguntou um negócio legal aqui, deixa eu chamar ela. Ana. Aqui é a Ana Maria Dantas. Ana, te chamei aí pra gente trocar uma ideia a respeito desse Instagram novo que você tá fazendo para entrar no agro, tá? Oi, Ana, bom dia. Olá, bom dia. Como que você tá? Tô bem. Ah, que Eu sou legal. estudante de direito. Tô indo pro nono período agora. De onde você é E com esse como sotaque legal? Sergipe, Que legal, qual cidade? Frei Paula, Frei tudo Paulo. interior. E quem nasce em Frei Paulo é o quê? Frei paulistano, só que eu nasci na capital. Todo mundo tem vergonha de nascer no interior, né? Quando alguém é da Não, eu capital tenho. e nasceu, É porque não aqui mora não em... tem Mas eu sou maternidade. da capital. É igual a Lohane. Aqui A não Lohane, tem. você sabe que nós dois somos de São Gotardo, né? Mas quando a gente fala assim, nós dois somos de São Gotardo, é Lohane. Mas eu nasci em Patos de Minas. Oi, Ana, você tá conseguindo me ouvir? Então, Mas, Ana, sobre o quesito me da. conta aí essa, Tô sim. me conta aí essa história desse Instagram novo seu. Então, eu sou estudante, como eu já falei, ainda vou pro nono período. E eu adoro o mundo da agricultura. Gosto bastante. Aí eu liguei as duas coisas. Aqui eu já pesquisei de várias maneiras e não encontro nenhum advogado na área. Então, do estado todo. Eu já procurei em redes sociais, em site, e não encontro ninguém que tenha Eu especialização acho que o nessa área. Salmo é daí, ô, Ana. O Salmo. O Salmo, eu acho que você é daí, não é Salmo? Ele tá falando que sim aqui. É, eu já procurei e nunca encontrei. Aí eu comecei a pesquisar e vi que tem vários Instagrams. Comecei a seguir. No meu caso, eu não gosto quando eu acho um Instagram que foca mais na vida pessoal do que no trabalho. Eu acho mais Sim. informativo e acho melhor quando está tratando só mostrando a realidade, como é essa área, porque na verdade eu não conheço bem, estou ainda no início, querendo aprender. E um ano antes de me formar, já estou querendo saber mais como é essa área. Aí Ah, que legal, Ana. eu prefiro Ei, criar um Instagram próprio só para isso. Eu, Ana, né, no meu levanta um ponto. pouquinho sua câmera só pra gente poder te ver, porque eu tô vendo só. E isso aí. Ana, a questão do Instagram só com mostrando a realidade e tal, é muito legal isso. O que o pessoal geralmente sugere, e eu também acho legal, é que nas postagens talvez você faça algo de mais profissionalizado, mostrando a realidade do campo, conteúdos, questão societária no ar, contrato de arrendamento, enfim, tem 1 milhão de coisas que dá para tratar. E o pessoal geralmente usa os stories para fazer os bastidores. Contar, olha, tô indo aqui para fazenda, tô aqui tomando café, ganhei um mimo do produtor. Recentemente eu ganhei um saco de feijão de 60 quilos, uma paixão, a gente serviu a família toda. Mas, enfim, o Instagram, quando ele, mesmo que pessoal, ele é muito profissionalizado, ele tende a gerar menos engajamento. Então, talvez se você fizesse um negócio mais pessoal também, porque pessoas, por exemplo, foi um feedback muito engraçado que a gente fez de um curso que a gente deu. Em agosto, agora a gente deu o curso de Como Começar a Advogar no Agronegócio. Tiveram vários comentários que falaram: gostei da sua interação com a Lohane. Então, o que é o negócio? Eles gostam de ter eu e a Lohane juntos no nosso perfil, e isso não necessariamente tira a gente de ser profissional do agro. Eu e a Lohane, que é minha sócia, nós somos casados e somos advogados.
E a gente percebeu que isso é uma coisa que conecta com as pessoas. Olha que legal, os dois são advogam, enfim. Então a gente percebeu que a gente tinha que mostrar um pouquinho mais da nossa vida pessoal para trazer as pessoas pro nosso Instagram. Eu sou maquiadora também, já tenho outro Instagram. Esse, no caso, seria o meu Instagram pessoal, que eu uso para estudos e para mostrar minha vida. No caso, nos outros, eu não gosto de mostrar muito o meu eu. Gosto de mostrar mais o meu trabalho. E eu acho que isso também dá super certo, de mostrar mais conteúdo, na verdade, mostrando também essa parte aí do. Pode mostrar um pouco, mas não a vida da pessoa toda, na minha concepção. Não, não, claro, você tem que ter um filtro. Você não vai mostrar a privacidade, é a privacidade. Sempre tem que ter um filtro para saber o que, que a gente vai apresentar nas redes sociais. Até porque eu até vi um perfil esses dias muito, muito até engraçado. Porque o que acontecia? A pessoa, ela era advogada e eu entrei no perfil dela e olhei aquilo e, tipo, eu olhei várias fotos e eu não consegui identificar que aquela pessoa era advogada. Tinha foto dela no barzinho, tinha foto dela no estádio de futebol, tinha foto dela em N lugares. Então, assim, ela não conseguia mostrar o que que ela fazia. E isso é um grande problema quando a gente fala de internet. Se a pessoa entra no seu perfil, ela não sabe o que você sabe, o que você faz, talvez isso seja o seu maior problema, que ela nunca vai poder te contratar. Então, isso que você está falando é muito Então, legal, mas é sempre legal também mostrar as fragilidades. Como a Kátia isso. mencionou aqui, pessoas se conectam com pessoas. Isso, não, mas é o que eu acho. Tipo, nos stories a pessoa tem que estar sempre ativa, explicando, botando caixinha de perguntas, enquete, essas coisas interagem bastante e faz com que a pessoa conviva mais com você, tenha um diálogozinho. Isso Eu creio mesmo, Ana. bastante nisso. E Ana, segue o Salmo, ele é aí da sua região, ele está começando no Eu Agro vi que ele agora. colocou que tá começando agora. Então, por isso que eu não encontrei ninguém. Aqui realmente não tem. E é uma área que está se abrindo bastante do direito, né? E que liga duas coisas: quem ama a agricultura com o direito. Duas paixões. Exatamente. Ana, foi um prazer conversar com vocês e eu Prazer estou te todo meu. esperando no nosso curso dia 4, Já tô tá? inscrita. Então, nós nos vemos lá. Tá certo. O prazer foi todo meu. Tchau. Tchau. Isso que a Ana falou que foi muito interessante, gente. É até uma experiência. Ela até tem outro perfil, né? Que ela falou de maquiadora. Ela vai começar a explorar esse lado do agro. Já vai procurar o Salmo, né, Salmo? Que você vai dar uma ajudinha para ela e começar. Mas enfim, gente, olha que coisa legal. Com um celular, hoje você pode mostrar o que você faz. E esse caso do advogado que eu mencionei, eu sabia que ele era advogado porque ele me contou. Mas se você entra no perfil de alguém, claro que tem perfis pessoais, mas no caso dele, ele me disse que era o perfil mesclado dele, ou seja, pessoal e profissional. Se eu entro no perfil de alguém e eu não consigo compreender o que aquela pessoa faz, isso me gera uma confusão muito grande. Então, se eu vejo lá, por exemplo, foto de barzinho, foto de estádio de futebol e mais uma quantidade de fotos. Não que essas fotos sejam um problema, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam. O que eu quero que vocês entendam é que isso não mostra o que ele faz. E quando eu sempre falo isso nos encontros da Abra, se as pessoas não sabem o que você está fazendo, isso é um grande problema. Eu sempre cito o caso do primo. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, tem um primo que você não tem a menor ideia do que ele fazia. Até que ele apareceu no Instagram fazendo algo, publicando conteúdo, seja lá de fisioterapia, medicina, veterinária, seja o que ele faça, agronomia. Você falou, pô, não vejo o fulano tem 10 anos, mas ele está fazendo um negócio de agronomia, olha que legal. Olha que coisa que parece boba, mas é fantástica. A partir desse momento, o fulano que você não via há 10 anos e começou a postar conteúdo de agronomia ou de advocacia vinculado ao agronegócio, ele passou a ser uma opção para você de indicação que talvez ele nunca tivesse sido antes, porque você não sabia o que ele fazia. Então, se a gente fizer a visão contrária dessa história, a gente percebe que se você é uma pessoa que se alguém olha para você e ele não compreende o que, que você faz, a Lilian mesmo falou ontem, falou, olha, eu fui advogada durante 15 anos e eu só virei a chave agora lá na Ábrada, porque eu só compreendi que as pessoas não sabiam que eu era advogada agora e que isso era um grande problema para mim. E realmente isso é um grande problema. Então, você ter lá, não que você ser advogado do agro, ou ser agrônomo, ou ser qualquer outro tipo de profissão, é só você mudar lá a sua bio e colocar advogado do agro. Não, tudo passa por desde uma publicação de conteúdo, para você gerar uma autoridade para as pessoas compreendam o que você fala e elas sintam confiança naquilo que você está falando. Então, gera tudo isso. Mas se as pessoas não sabem o que você está fazendo, isso é um grande problema. Olha a Daiane ali, ó.
Eu também, agora ela tinha outra especialização, e só agora ela está falando a respeito da advocacia. E a Daiane, inclusive, fala muito sobre rastreabilidade, viu, gente? Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho esse procedimento que vai ficar obrigatório para vegetais frescos de maneira plena a partir de agosto de 2021, dá uma seguidinha lá para ela. Tem uma live nossa, inclusive, aqui no canal da Abada e no YouTube também. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre a rastreabilidade, a gente conversou, foi um bate-papo muito gostoso. A gente falou sobre um pouquinho sobre as plantações de amora da Daiane. Deixa eu chamar mais alguém aqui para a gente bater um papo. Vou fazer o contrário, gente. Quem que quer entrar aqui para bater um papo comigo, para a gente ter umas perguntas legais? Esperar aqui que tem um delay. Primeiro que falar que quer participar, eu vou chamar. Por favor, alguém fala, viu? Porque senão vai ficar muito ruim eu aqui falando sozinho esse período todo. Pô, a Daiane tá na fazenda. Que delícia, Daiane. Pegando o final de férias aí na fazenda. Vamos lá, gente. Ninguém. Eu já chamei o Salmo, a Natália. Deixa eu chamar ela. O Lohan me deu um grito aqui, a Natália. Deixa eu, deixa eu ver aqui, Natália. Não tem Natália aqui, não. Ah, o Salmo me deixou no vácuo porque ele tá no computador. Tá desculpado, então. Ó, vou chamar a Daiane, então. A Daiane acabou de falar aqui. Acabei de chamar a Daiane dessa vez. Salmo, tá desculpado dessa vez. O da próxima, missão dada tem que ser missão cumprida, hein? Tô aguardando a Daiane aceitar aqui a gente. Daiane, bom dia! Bom dia! Pô, Daiane, eu te chamei da primeira vez, você deve ter pensado assim, esse cara de novo me atormentando, Deus me livre. Não, é que eu tava arrumando a comida do João e aqui você sabe como é que é, né? Ah, que bonita das palmeiras. O João é seu filho, Daiane? É, o João é. Quantos anos ele Tem um ano tem? e meio. Que Um ano e meio. gracinha. Não, então tá desculpado, viu, Então, Daiane? Só porque era o João. não, sem problema, sem problema. Olha que legal. Isso aí são os coqueiros, as palmeiras? É, essa daqui são palmeiras azuis, né? Que a gente tem aqui e que a gente também revende elas para condomínios, essas coisas. Essas são aquelas para enfeite mesmo, ornamentais. Isso, essas são as ornamentais. Aí essa aqui é a triste visão que a Nossa, gente muito tem bonito. aqui. Aqui é bem tipo Minas, com morros e tudo mais. Que delícia, Daiane. Nossa, que inveja que eu tô de você. Eu tô aqui no escritório, em reforma ainda. Eu vou ir pra aí. Aí a Lohane tá Naquela falando aqui, correria, né? o pai dela ama essas palmeiras. A gente tem um barracão ali, onde beneficia o alho, tem um monte delas em volta do barracão. Ele adora. Não, elas são bem bonitas mesmo e a gente faz. A gente tá vendendo, né? Nossa, Deixa muito eu legal. socorrer ali, João. Um minutinho só. Oi, João. Pode ir, Daiane. Pronto. Que Olha lá, gracinha. olha lá. Olha lá. Oi, João, bom dia. Ai, tá. Oi, João. Vamos, ele tá com bravo. soninho. Daiane, Soninho. pode pôr ele pra dormir lá, eu não vou ficar te atrapalhando, não. Muito obrigado por mostrar pra gente. Que isso, acha? A gente vai se falando. Feliz ano novo, Tchau, Daiane. tchau. Fica com Deus. Pra vocês também. Amém. Bom, gente, a Daiane tava ali, a Vera falou, vou chamar a Vera, que ela falou pra chamar ela. Daiane, muito obrigado. Gracinha do João, viu? Pode cuidar dele aí, a gente não vai ficar te atormentando. Muito obrigado por mostrar as palmeiras pra gente. Deixa eu achar a Vera aqui. Vera Diogo. Vera Lúcia. Vera, te chamei aí. Bom, gente, acabei de chamar a Vera aqui, tô só esperando ela aceitar pra gente bater um papinho legal. Oi, bom dia, Vera, como que você tá? Oi, bom dia, tudo bem? Muito Tudo. feliz de te conhecer
e participar aí do chat. Eu não O entendo prazer. nada do agronegócio. Eu moro em Santos, fiz a segunda fase da ordem agora, estou esperando o resultado, espero que seja positivo. Mas eu estou muito interessada porque como eu moro aqui em Santos, eu tenho interesse em advogar na área portuária. Então, eu assisto muita matéria sobre grãos, sobre a importação, a exportação de grãos, né? E quando eu vi a Abrapa no Instagram, eu entrei por curiosidade. Por curiosidade para saber o que é entender, porque não tive nada dessa matéria, nada na faculdade sobre isso. E eu estou adorando a explicação de vocês, vou participar no dia 4. E eu quero ver para fazer um link sobre o direito portuário, né? Liberação de carga ou algum problema que tenha no embarque de grãos. E o agronegócio me interessou. Ah, que legal, Vera. Prazer te conhecer, o prazer é todo meu. Tenho certeza que sua prova da OAB vai dar certo, você vai estar com a gente aqui em 2021, com a Eu, vermelhinha, né? E eu assim, trabalhei... Pode falar. pode falar. Né? Eu trabalhei 30 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Me Nossa, aposentei. Eu fiz a faculdade no final que eu sabia que eu ia aposentar, porque eu queria advogar. Que é incompatível, você sabe, né? Mas eu sim. trabalhei sempre na área da família, sucessões, né? Sempre Você na área resolveu mudar o lado do civil. balcão, Vera? Eu resolvi, eu resolvi. Olha, e muitas advogadas, amigas minhas, que estão fazendo o caminho contrário, estão indo para o Tribunal de Justiça. Então, nós estamos Ah, que legal. pulando o balcão. Mas é uma área muito nova para mim, né? Eu sempre me identifiquei na área civil, porque sempre trabalhei, né? E agora esse Mas, agronegócio me deu uma curiosidade de aprender mais, né? De conhecer mais e conhecer vocês, né? Essa galerinha que nova, legal. porque eu já sou mais tia, né? Já estou com os meus Não, 54 anos aí, mas tá no, acompanhando na cabeça a evolução, tá no início ainda, Vera. E, Vera, você sabe né? que você falando assim que essa área do agronegócio é muito nova, e ela realmente é muito nova, tá? Até hoje o agronegócio ele está se nichando, se a gente pode falar dessa forma. Porque quando a gente fala de agronegócio, muita gente remete sempre, por exemplo, a direito agrário, a questão de holding, mas ele é muito mais amplo. Tem desde questões sucessórias que envolvem a questão da holding também. Tem a questão, por exemplo, da certificação do café e algumas outras produções. E também tem, por exemplo, a questão do agro vinculado à questão portuária. Eu sou produtor de alho e a gente tem um grande embate na questão do portuária, inclusive se entra ou não na mercadoria, que é o alho chinês. Existe um negócio que chama antidumping, que é quando o próprio país ele subsidia para que seja vendido o produto de forma mais barata no exterior. E é isso que a China faz. Então, nós aqui, produtores de alho, a gente tem muita ação judicial tentando fazer o contrário do que você quer fazer, que é exportar. A gente não quer que entra. Porque o preço dele é muito abaixo do nosso custo de produção aqui no Brasil. Então, se ele começar a entrar, todos os produtores de alho do Brasil vão quebrar. Porque eles subsidiam esse valor desse alho para que ele entre aqui barato. Mas a questão da exportação é muito interessante e ela é muito nova também. Hoje nós somos grandes exportadores de soja, milho, café. E isso, eu não sei, para ser sincero, não é meu know-how, como se dá isso na questão portuária. Mas que, por exemplo, café. Café tem sido cada vez mais certificado. A Denise, que é uma das nossas associadas, ela estava contando. Um café certificado ele vale cerca de 6 vezes mais do que um café que não é certificado. E isso remete na exportação. E a certificação dele, ele remete não só à questão da qualidade do produto, mas, por exemplo, se há ou não trabalho escravo na propriedade, se há ou não a rastreabilidade que a Daiane tanto fala lá no produto, e se ele é orgânico ou não. Tudo isso implementa numa questão de exportação que talvez não esteja vinculada diretamente à questão portuária. Mas, se não tiver isso, não vai chegar nem no porto. Então, assim, essa escala do agronegócio, ela vai ser como se fosse um trilho de trem. Ela vai vagão por vagão até chegar em Santos. Talvez o produto Sim, chegue aí para você, você não consiga retirar ele daí, porque ele não foi rastreado, como a Daiane disse. é verdade.
Mas vamos aí. Sim, e é um campo muito amplo, o Sim, Vera, e sim, eu estou muito novo. aprendendo agora. Inclusive, eu vou te falar, quando eu comecei a advogar, que eu procurei no meu Vadmecum o Estatuto da Terra, pelo incrível que pareça, no Brasil já tinha cerca de 20% do PIB relacionado ao agronegócio, exportação, esse tipo de coisa. Era um país eminentemente agrário, vinculado ao agronegócio, como nós sempre fomos, sempre tivemos vocação. E no meu Vadmecum não tinha o Estatuto da Terra. Então, assim, um país que é vinculado com, hoje, por exemplo, tem estados como Mato Grosso, que tem 50% do PIB relacionado ao agronegócio. Aqui em Minas chega a 30%, 30 e poucos por cento. E no principal livro de direito do Brasil não se tem o Estatuto da Terra. Eu não tive na faculdade direito agrário, e isso me pesa muito, me pesou muito na época, eu nem sabia. Mas olha, a importância e a desvalorização que esse ramo passou por tantos anos, né? Então acaba que a gente está entrando num negócio novo que a gente faz desde o início, que é a produção agrícola. Isso é verdade. Mas sim, você vem para a Ábrada, Vera, tenho certeza que você vai aprender muita coisa lá e vai ensinar a gente Ah, essa questão vou portuária, sim. porque eu basicamente Eu não sou- entendo nada da questão de exportação. então, eu só estou esperando ter a vermelhinha na mão para voar mais alto, entendeu? Para Ah, que começar legal, Vera. a estudar sobre a área portuária, né? Porque apesar de eu trabalhar aqui, no fórum aqui, eu trabalhava na área na área civil, família, não nessa área, né? Sim. Então é uma coisa que eu tenho conhecimento, né? Vontade de aumentar o meu conhecimento. E um negócio legal, Vera, cerca de 80% das produções agrícolas, das empresas agrícolas, se a gente pode falar dessa forma, elas são familiares. O agronegócio ele tem um vínculo muito estreito com as famílias e a terra. Geralmente são as próprias famílias que gerem as propriedades e a empresa. Então, assim, o seu conhecimento em direito de família certamente vai te agregar muito nesse ponto, que é uma conciliação de interesses, geralmente do patriarca que está passando para os filhos que têm noras e têm genros, e é uma conciliação de interesses, na verdade, para que aquele negócio, para que aquela atividade econômica, ela continue se desenvolvendo. Então, esse conhecimento que você tem vai ser muito útil nessa parte, pelo menos, tá? Se Deus quiser. Obrigada aí, viu, pela Eu que participação. agradeço, Vera. Um prazer conversar contigo. Prazer, obrigada. Um abraço. Bom, a Daiane tá. Olha, a Eliane disse que teve que sair. E a Daiane tá falando aqui, ó, que o trabalho escravo é uma das. É um dos grandes problemas da China, ter produtos mais baratos. Realmente, o custo de produção na China, esses dias eu fui trocar o pneu do meu carro e o valor do produto chinês, ele chegou a ser um quarto do valor do produto nacional. E isso pode parecer uma coisa boba, mas é uma coisa muito preocupante, porque se o custo de produção da, da, da- de um produto que vem do outro lado do mundo custar um quarto aqui dentro do nosso país, do nosso produto, isso é um grande problema e que tira a gente de um mercado competitivo. E se isso está acontecendo, por exemplo, com pneu, nada impede que aconteça com produtos agrícolas, como é o alho e como outros diversos que entram no Brasil. A Galícia está falando aqui que teve direito agrário, mas foram apenas 30 horas. Só dá para ter uma noção bem superficial. Ela vive do agro, então ela quer entrar nessa área ao plano. Olha, e essa área é muito interessante, muito gostosa de trabalhar. Apesar dela ser muito peculiar e muitas coisas a gente ainda não encontrar uma informação muito fidedigna, correta e discutida, é uma oportunidade que a gente tem não só de fazer essa área crescer, mas de trazer profissionalização para o agronegócio brasileiro. E a gente tem conseguido resultados muito legais com isso, questão de adequação de questões trabalhistas, societárias, tributárias, e a gente está precisando de mais gente nesse ramo para ampliar e melhorar esse atendimento, não só aos produtores rurais, mas às empresas do agro. Para quem não sabe, o Brasil hoje, um terço dos empregos é vinculado direta ou indiretamente ao agronegócio. Ele tem um peso na geração de renda que coloca comida na mesa do brasileiro, das famílias brasileiras, que muita gente não tem essa percepção. E que se passa uma imagem, muitas vezes, errônea e que não se compreende o que realmente acontece, como, por exemplo, embargos ambientais, que o produtor ele desmata, que ele quer envenenar as pessoas, e não é isso que acontece. O produtor rural, muitas vezes, ele trabalha com o que tem, muitas vezes mal visto, e ele faz o que dá.
E a gente tem que compreender que hoje um produtor que produz pouco, ele está fora do mercado. Então a gente tem que auxiliar ele num mar de problemas tributários que é o Brasil, uma rede completamente complexa de tributos que muitas vezes ele não compreende, isenções, enfim. Então é muito trabalho, gente. É a melhor área e olha que legal dessa live. Agora que eu estou parando para pensar. A gente começou falando aqui do rapaz que não tinha site, não sabia como entrar para o agro. A gente conversou com a mais um pouquinho sobre rede social. Depois a gente falou com a Ana um pouquinho sobre rede social. Agora a Vera veio e a gente falou um pouquinho sobre rastreabilidade, exportação, antidumping. Meu Deus, que live legal, gente. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo hoje. E já deixar o recado para o Sebastião. Sebastião, eu vou te buscar para a gente fazer a nossa live ainda, tá? Gente, dá só alguns recadinhos. Eu acho que eu nem me apresentei no início dessa live, né? Meu nome é Luiz. Para quem não me conhece, sou um dos fundadores aqui da Academia Brasileira de Direito ao Agronegócio, com muito orgulho. A gente já conseguiu trazer muita gente para esse lado, para estudar, para fazer isso crescer. Porque a gente tem a compreensão de que quando o bolo cresce, desculpa, gente. A gente tem a compreensão de que quando o bolo cresce, a fatia de todo mundo aumenta. Então, nós queremos mais gente realmente trabalhando no agronegócio, que venha trazer soluções e melhorar a vida das pessoas e trazer renda para o nosso país e fazer esse setor crescer cada vez mais. Então, compartilhar conhecimento sempre foi e sempre será o nosso principal objetivo. E, falando nisso, gostaria de convidar todos vocês, para quem ainda não está inscrito, a gente vai dar um curso totalmente gratuito, online, com certificação, sobre como começar a advogar no agronegócio dos dias 4 a 6 de janeiro. No dia 6, a gente vai abrir as inscrições para os novos associados. Gente, por que a gente faz um curso gratuito de como começar a advogar no agronegócio? A gente quer achar concorrente? Não. A gente sabe que essa é uma área extremamente inexplorada e a gente precisa de gente para trabalhar. A gente precisa de gente para trazer mais soluções, a gente precisa de gente para atender o agro, que é diferente lá em Sergipe, daqui de Minas, lá do Sul, lá do Mato Grosso. A gente precisa de gente para trabalhar com a gente, para desenvolver esse conhecimento. E lá dentro da Abra nós já somos 200. Mas quando a gente for 1000, a gente vai ter muito mais para compartilhar. A gente vai ter muito mais para aprender. E esse é o nosso intuito. Então eu estou esperando todo mundo lá no dia 4. Eu e a Lohane vamos estar juntos. Gostaria de agradecer a Giovana, a Vanessa, a Vera, a Maísa, a Fabiana, o Denis, o Salmo, a Daiane, a Galice e todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Essa live vai ficar salva no nosso perfil aqui do Instagram e também no YouTube. E, gente, até amanhã às 11. A Lohane tem uma super live aqui. A gente está com essa maratona de lives todos os dias às 11 da manhã. Sempre temos muito legais com o pessoal da nossa família Ábado. Então, uma boa terça-feira e até breve. Fiquem com Deus.